Fala galera, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia dentro de ciência da natureza, química, física e biologia. E claro, essa é a melhor disciplina aqui que a gente vai estar falando hoje sobre poríferos, quinidários, nemateumintos. A gente vai estar entrando sobre o reino animal que vocês passaram ali por vegetais, alguns ficam meio apavorados, mas vamos começar aqui no reino animal, certo? E lembrando que as questões elas não estão na sequência das que você fez aí durante a semana. Espero que você tenha feito aí, tá? Não esquece de marcar aí o @chave do Enem, marca aí o seu professor, marca a sua escola aí que você tá fazendo e tá mandando ver. Beleza? Vamos seguir lá então para a primeira questão. Segundo o texto, retirado do portal Amazônia, se você já frequentou um rio da bacia amazônica em período de vazante, que ocorre entre junho e novembro, provavelmente já deve ter entrado em contato com algum organismo que causou uma irritação muito forte na pele. Esse organismo é chamado de cauchi, comumente presente no período de seca. Ao cair na água, se dissolve em farpas minúsculas, que em proximidade com a pele provoca coceiras, irritações e até reações alérgicas. Então você está vendo que é essas farpinhas que toca e dá essa coceira, tá? Esses animais são sésseis, ou seja, eles não nadam, tá? São fixos. E filtradores. Então a água passa por eles e os micro-organismos que tiver na água vai ser retido por eles para eles se alimentarem. Ok? E essas farpas minúsculas são chamadas de espículas e produzida por células denominadas de amebócitos. Então olha só, essas espículas existem nesses indivíduos, tá? Como se fossem uns espinhos. Eles não se locomovem, são sésseis, são grudadinhos no fundo da água e também são filtradores. O texto se refere a quê? Então ele está falando de artrópode. E aí? Está falando de poríferos? Está falando de plateumintos, de anelídeos, de moluscos? Então olha só, lembrando que o artrópode, a gente se refere aos insetos, aos aracnídeos e tudo mais. Os moluscos, a gente está falando, por exemplo, de lesma. Os anelídeos são aqueles que têm anéis no corpo, nós estamos falando do quê? Da minhoca. Então ficou ali poríferos plateumintos. Aí você lembra assim, peraí, a plateumintos tem a planária, que é aquele verminho plano, e ele não tem espinhos. Então será que é porífero ou eu estou enganado? Vamos dar uma olhada. É porífero, gente. Olha só, isso aqui é uma esponja do mar ou simples mais para ficar mais técnico, tá o porífero aqui. Então você está vendo que ele é fixo, tá? Ele é séssil no caso, né? Ele vai ter a filtração, né? Que aqui a gente vai ver outros exemplares aí que você está vendo na tela. Mas olha só aqui, ó. Aqui você tem uma anatomia dele desenhada, tá? Então ele tem aquele formato de vaso, é como se a gente cortasse ao meio aqui, ó. Aí você está vendo, ó, do lado esquerdo da sua tela, você tem o coanócito. O que é o coanócito? São essas células que ficam no centro que têm funções importantíssimas, porque são elas que vão absorver ali o oxigênio, são elas que vão estar eliminando o gás carbônico, são elas que vão estar pegando ali por fagocitose, pirocitose, o alimento que está sendo filtrado, tá? São elas que vão metabolizar o alimento, então, tudo isso aqui, tá? Aí, o ósseo são os poros que vão entrar a água para ser filtrado. Aí você tem um amebócito, que está dizendo ali no texto que é o que produz as espículas. E aqui do lado direito você tem o pinacócito, que é o que forma ali como se fosse a pele, não é pele, tá? É só um jeito de falar. E você tem ali também as espículas, que já diz no texto. Nem todo porífero vai ter espículas. Tanto que existem alguns poríferos que são adquiridos em algumas casas de banho que as pessoas utilizam como uma espuma de banho. E outras, obviamente, têm essas espículas, são espinhos que eles, quando tem a seca, eles acabam morrendo, libera essas espículas que acabam machucando, dando alergia, que a gente acabou de ver aqui no texto, tá?
Aqui, mais uma vez, o coanócito, né, dando um zoom ali em todo o tecido. Então, tá aqui a resposta, letra B. Lembrando que a artrópode, insetos, né, aracnídeos, plateumintos como a planária, anelídeos como a minhoca e o molusco como a lesma, caracol, caramujo, tá? Então, ficou aqui o porífero. Essa questão, embora ela tenha todo esse contexto, ela tem toda essa cara de Enem, é uma questão de nível muito facinho, principalmente quando você vê ali as características. Próxima questão. A tênia sólio, o Ascaris lumbricoides e o Acylostoma duodenale são algumas espécies de eumintos ali dentro dos vermes, né? Parasitas que provocam doenças nos seres humanos. Esses animais eumintos apresentam adaptações ao parasitismo, dentre elas o quê? Autofecundação, cobertura dérmica impermeável, ausência de substâncias antigênicas, ausência de um tubo digestório ou alta produção de ovos. Olha só, gente, a teníase, que é a tênia, ou vulgarmente também chamada de solitária, ela é um parasita intestinal, tá? Então ele vai pôr ali os seus ovos em grande quantidade, vai ser eliminada pelas fezes, e aí, com a forma de contato, com a mão mal higienizada, que tocou em vários lugares, uma verdura mal lavada, uma fruta mal lavada, alguma coisa que você teve esse contato até a boca, você ingere esses ovos e vai formar essa tênia. A tênia é o único animal que consegue se autofecundar. Porque cada partezinha dessa que você está vendo ali, que parece uns anéisinhos, são chamadas de proglotes. E essas partes, elas podem se reproduzir, tá? Já no caso aqui da ascaridíase, né, que no caso do Ascaris lumbricoides, que também é um parasita intestinal, já não é solitário, porque ele pode produzir milhares de ovos e esses ovos crescerem e ser um parasita intestinal. E aí, obviamente, tudo que você se alimenta, quem vai se alimentar são esses vermes. Aí aqui você tem a ancilostomose, que também é um parasita intestinal, né? Também pode ser adquirida através de algo que é não lavado, de qualquer forma. Aí você deve pensar, professor, mas será que é só isso? Não, gente. Você, por exemplo, tem pessoas que vão ao banheiro, talvez não se higienizam tão bem e estão com esse parasita. Daqui a pouco eles estão pegando um copo igual o seu, estão com a mão na mesa, algum lugar assim, e você tocou e tal. Então tem muita coisa que a gente não vê. Então, esses indivíduos, eles têm uma adaptação muito boa para o parasitismo, ou seja, para eles continuarem parasitando, que eu falei nos três, que é a alta produção de ovos. Isso faz com que tenha uma disseminação muito grande. Professor, mas por que as outras estão erradas? Porque a autofecundação, eu disse para vocês que é só na tênia. Cobertura dérmica impermeável, já sabemos que não, por quê? Porque eles têm uma respiração cutânea. Então eles não têm uma carapaça óssea igual uma cobra, tá? Então não tem nada a ver. Letra C, ausência de substâncias antigênicas. Então eles não têm substâncias antigênicas? Na verdade é assim, eles são reconhecidos pelo organismo, então eles têm substâncias antigênicas, né? Então não tem como, tá? Letra D, a ausência de um tubo digestório? Não, gente, eles têm um tubo digestório mais simples, obviamente, mas eles se alimentam, têm esse tubo digestório, por isso que eles estão ali no intestino se alimentando. Então, alta produção de ovos, que é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. As águas-vivas são animais pertencentes ao filo dos quinidários. Quinidários são animais que queimam, tá bom? Ou você vai ver também o nome deles como selenterados, que seriam indivíduos com uma cavidade primária mais de intestino, tá? Apesar de sua beleza, elas têm causado com frequência, queimaduras em pessoas que nadam ou mergulham no mar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o litoral gaúcho registrou até fevereiro deste ano, né, que aqui no caso foi em 2020, 93.577 ocorrências de lesões causadas por águas-vivas. Analise as afirmativas sobre os quinidários apresentados
a seguir. Então, olha só. Primeira, são aquáticos exclusivamente de água salgada, triblásticos, com simetria radial e encontrados em duas formas, pólipos fixos e medusas. 2. Os coanócitos são células da epiderme desse grupo de animais que apresentam um líquido tóxico capaz de causar a morte de pequenos peixes e queimaduras em humanos. Então são os coanócitos que fazem isso. Parece que a gente viu esse nome coanócito em uma outra espécie. Só dando uma dica. 3. Podem ser sésseis, ou seja, eles podem ser paradinhos, sem nadar, como os corais, nadar ativamente como as águas-vivas ou ainda flutuar como as caravelas. E aí, eles podem, não podem? 4. A digestão é extra e intracelular. Não há sistema respiratório, circulatório ou excretor. E o sistema nervoso é difuso. E aí? Vamos lá. Olha só as formas. As formas podem ser duas. Eles podem ter a forma de pólipo, que eles são sésseis, não vão se locomover. E podem ter a forma de medusa, que é o caso da água-viva, da caravela, que eles são natantes, que eles vão conseguir nadar, tá? Outra coisa, aqui você tem a anêmona, por exemplo. Aqui você tem um formato sésseo, você tem os tentáculos que queimam para cima e você tem a boca também para cima. No caso dos natantes, como o caso, por exemplo, da água-viva, você já tem os tentáculos para baixo e a boca também para baixo, tá? Agora, aqui você está vendo um tecido dos tentáculos, por exemplo, tanto da anêmona como da água-viva. E aí você está vendo uma estrutura do lado direito chamado de quinidoblasto ou quinidócito e não coanócito, tá? O quinidócito ou quinidoblasto é ele que vai liberar um filamento que tem a substância urticante. Então, quando você toca nela, ela simplesmente não vai te atacar. Ao você tocar em um animal como esse, ele libera como se fosse um gatilho, uma forma de defesa. E aí isso faz o quê? Simplesmente toque e libera essa substância urticante. Ah, professor, e se é um peixe, alguma coisa pequena? Aí ele consegue sim matar. Então, obviamente, ele está passando, ele sentiu, viu ali que é um indivíduo pequeno, ele consegue se alimentar, tá? E a estrutura nervosa é uma estrutura do tipo difuso. Ou seja, você está vendo aqui que tudo que está em azulzinho é sistema nervoso. Então não é igual ao dos seres humanos, que tem os gânglios bonitinhos, nervos, aquela coisa toda. Então, ele é totalmente difuso. A gente fala, professor, mas então ele é bagunçado, ele é espalhado. O melhor termo para isso é difuso, ok? Então, vamos ver lá quais dessas 4 estão corretas. Que seria a número 3 e a número 4. Professor, por que a 1 não pode ser? Tá ali, ó. São aquáticos, exclusivamente de água salgada. Então, esse exclusivamente de água salgada, ele já quebrou. Por quê? Porque a gente tem dulcícola e a gente tem de água salgada. Então, água doce e água salgada. Aqui ele já quebrou no meio. 2. Os coanócitos também está errado. Por quê? Porque é quinidócitos. O coanócito é aquela estrutura lá dos poríferos que a gente acabou de ver. Então, estão corretas ali a 3 e a 4. Próxima questão. Qual das combinações, filos e descrições está incorreta? Tá? Então você tem que ver qual delas que estão errada, tá bom? Olha a letra A. Porífero. Cavidade gastrovascular, coanócito e celomado. Bom, quem tem cavidade gastrovascular, que eu acabei de dizer para vocês, são os quinidários, que eles vão chamar de quinidários, são animais que queimam, ou selenterados, que são animais que têm cavidade gastrovascular, tá? Então, aqui no porífero a gente já vê que ele não tem, porque quem faz a digestão deles são os coanócitos. Então, já de cara, a gente tem aqui o porífero, a letra A, como incorreta, tá?
Então, tá aqui, ó, incorreta. As outras, tudo certinho, ó. Equinodermata, sistema bilateral na fase de larva, celomado, sistema vascular aquífero, o nematóda sem sistema circulatório, pseudocelomados, cilíndricos, passam por equidise, né? Aí a D, você tem o plateumintos, verme de corpo achatado, né, como a planária, cavidade gastrovascular, a celomados, então todas estão corretas. A primeira aqui já matou de cara falando dessa cavidade gastrovascular, então ela não tem, tá bom? Vamos para a próxima. Os cifozoários são espécies marinhas, que no caso da água-viva, em que a forma medusoide, que é de medusa, de nadar, é predominante no ciclo de vida. Espécies como a água-viva são representantes desta classe de quinidários. Durante o ciclo de vida dessas espécies, os pólipos... Peraí, pólipo? Pólipo é tipo a anêmona que fica grudadinha lá, céssio? Que história é essa? Está falando que a água-viva, os pólipos, reproduzem assexuadamente formando medusas. Como isso aí? Esse processo ocorre durante o ciclo de vida, que é conhecido como o quê? Gente, que história é essa? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui para você poder entender. Do lado esquerdo, você está vendo a água-viva, tá? E você tem a liberação ali na água do espermatozoide que vai até a fêmea e tem a fecundação interna. Assim que tem a fecundação, você vai seguindo à direita agora ali, tem a liberação, vai formar o zigoto, primeira célula. Essa célula vai se multiplicar e vai formar uma larva, como vocês estão vendo ali, que ela é toda cheia de cílios. E ela vai nadar. Bom, até aí tá beleza, professor. Então ela vai virar água-viva? Não. Ela simplesmente vai se fixar e vai formar um pólipo, como se fosse uma anêmona. A partir dali, você tem um processo chamado de estrobilização, que você está vendo lá direito, onde vai acontecer o quê? Cada um daqueles pólipos vão ser segmentados e cada um deles vai formar uma água-viva jovem. Então, peraí, professor, mas então eles vão formar uma reprodução assexuada? Sim, porque aquela larva, ela sozinha vai formar várias águas-vivas. Professor, mas elas não têm então diferenciação celular? Tem. Na hora que elas são adultas, a produção de espermatozoide e óvulo e a fecundação vai formar uma nova variabilidade. E essa variabilidade se reproduz assexuadamente. Ou seja, eles têm dois tipos de reprodução, uma sexuada e uma assexuada. E essa reprodução assexuada, como já está dizendo aqui na tela, é chamada de estrobilização, tá bom? Então são formados esses estróbilos. Então não é divisão binária, que seria só um clone, né? Fissão transversal, então algum tipo de corte também não. Brotamento, como acontece, por exemplo, no porífero também não seria. E zoosporia muito menos também, né? Tá bom? Então, que seria a produção ali de alguns tipos de, como semelhantes a esporos, que não seria o caso, tá bom? E aí, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Esse conteúdo de animais é um conteúdo que tem muita informação e espero que você tenha acertado, né? Acertado daquela forma assim, meu, errei de bobeirinha assim, porque você se dedicou, foi lá, fez, estudou. Um grande abraço e a gente se vê no Chave de número 6. Até mais! Olá pessoal, boa noite! E aí, como foram as férias? Espero que vocês tenham descansado e voltado com aquela energia para o segundo semestre. Hoje, então, nós vamos resolver 5 questões sobre cinética química e fatores que alteram a velocidade das reações, ok? Bora para a primeira? Então, olha só.
Se você se deparou com essa questão e fala, meu, que isso, eu não estou entendendo, fique tranquilo, tá? A gente só precisa olhar os detalhes dessa questão, ok? Então ele vai falar assim, ó, a biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção do etanol de segunda geração, ok? Então ele está falando ali da produção do etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos, então essas moléculas que têm vários grupos ligados entre si, sejam convertidos em mono e disacarídeos, ou seja, que apresenta um ou dois grupos ali, né, apenas. Processo que pode ser conduzido em meio ácido. Então essa informação ela é muito importante para que a gente dê continuidade ao exercício, conforme mostra o esquema. E aqui nós temos o esquema que daqui a pouco eu vou ampliar um pouquinho para vocês. Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+ é. Então ele quer saber qual é a função desse íon. Então ampliei a imagem, vamos olhar ali, ó. Então você tem um polissacarídeo, tá? E você vai ter a adição ali do H+, provavelmente ali por meio de um ácido. O que vai acontecer? Tá vendo aquele parzinho de elétrons do oxigênio que ele tem sobrando? Ele vai, né, emprestar ali para o hidrogênio, e aí você vai acompanhando esse hidrogênio e depois você vai ter ali aquele hidrogênio na presença da molécula e no final você tem aquela ligação, ó, aquele parzinho de elétrons que ele estava emprestando vai voltar para ele, tá vendo a setinha voltando para o oxigênio? Vai voltar para ele. No final da reação, o H+ está aqui. Então, qual é o detalhe dessa questão? O H+ estava ali no meio, certo? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, e o hidrogênio, por estar precisando de elétrons, vai lá, vai ser atraído por esse oxigênio. Só que aí a reação vai acontecer, aquela cadeia muito grande vai começar a ser quebrada em monossacarídeos, em disacarídeos, e no final da reação, aquele oxigênio pega de volta o parzinho de elétrons dele e o hidrogênio vai para lá. Pronto, ó. O H+ que estava no meio, no final da reação ele continua no meio, certo? Ele participou? Participou de alguns processos, mas no final, do mesmo jeito que ele estava em solução, ele vai continuar como um íon, certo? Então, isso é importante, né? Eu não preciso conhecer quantos carbonos tem em cada uma dessas moléculas, que cada vértice é um carbono, que essa estrutura ela está representando uma molécula tridimensional. Eu só preciso me atentar ao detalhe do meio ácido. Por que que o meio tem que estar ácido? O que que aconteceu com esse H+ antes e depois da reação, né? Então, a gente tem um caminho seguindo ali a reação. Então, esse H+ ele foi adicionado para dissolver os reagentes. Então, ele dissolveu o reagente, no final, ele continua no reagente? Não, né? Ele está ali porque ele vai deslocar o equilíbrio. Então, quando a gente tem uma reação em equilíbrio, nós não usamos uma seta de direção única. Nós usamos aquela semisseta, uma seta indicando o sentido de ida e a outra de volta, né? Porque eu sei que o reagente está sendo formado, né? Está dando origem ao produto e o produto volta a ser reagente, né? No equilíbrio químico. Mas aqui a gente não está trabalhando, a gente está falando que vai ser convertido, certo? Então você vai ter só a formação do produto. Então não tem deslocamento do equilíbrio porque não tem o equilíbrio ali. Aumento da velocidade da reação. Então, eu adicionei aquele íon H+, ele participou de todo o processo, no final ele foi liberado. Então, o que acontece com esse H+? Por que esse meio tem que estar ácido? Para aumentar a velocidade da reação? Opa! Para mudar a constante de equilíbrio da reação? Novamente, né? Nós não estamos trabalhando com uma reação em equilíbrio, então descartamos o equilíbrio. Formar ligações de hidrogênio com os polissacarídeos. Então, eles estão formando ligações de hidrogênio a tal ponto em que ele não vai entrar em ebulição, em que eu vou manter essas moléculas unidas? Não, né? Ele está ali justamente para aumentar a velocidade da reação. Por quê? Porque reparem que o H+, ele participou da reação, mas no final eu tenho o mesmo, vamos assim dizer, H+, a mesma substância.
Por quê? Porque ele só participou do meio para acelerar o processo. Ele está agindo como um catalisador. O catalisador é aquela substância que participa da reação, acelera a reação, mas no final eu vou ter ela tal qual ela deu início na reação. Ou seja, ela não vai influenciar na ligação do produto final. Ela vai ser liberada do mesmo jeito que ela foi, né, adicionada. Segunda questão, vai trabalhar agora com um gráfico. Esse gráfico ele é muito bom. Por quê? Ele tem ali a curva, né, saindo, mostrando o reagente e o produto. Então, essa curva especificamente vai falar do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, que é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso, e aí a gente tem que tomar cuidado com o excesso, né? É prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase. Catalase, olha só o nome, presta atenção no nome, o que isso te lembra? Que decompõe a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, em monóxido de hidrogênio e gás oxigênio, certo? A energia de reação de decomposição, então decomposição é quando eu tenho um único reagente e ele vai me dar 2 ou mais produtos, que é o caso aqui. Quando na presença e na ausência da catálise, está mostrado no gráfico. Então ele vai mostrar para a gente a reação de decomposição com a catálise e sem, né, a catálise, a enzima, ok? E ele quer saber, nessa solução descrita no organismo, ele utiliza a catálise por quê? Por que ele vai utilizar essa enzima? O que vai acontecer? Então, novamente, ampliei aqui o gráfico para vocês. Reparem, né? O caminho da reação é o mesmo. O reagente está saindo do mesmo nível de energia, o produto está chegando no mesmo nível de energia, não mudou nada. Só que a curva tem uma alteração. Nesse meio eu tenho uma alteração. Naquele que é a linha contínua, eu tenho a reação sem a catálise. Olha a distância que eu tenho do início, da onde a energia começou sendo absorvida, até o ponto mais alto, que é a formação do complexo ativado, certo? Então, olha o deslocamento. Agora, quando eu tenho a presença da enzima, né, da reação com a catálise, olha o que acontece com a curva. Ele vai sair do mesmo lugar, ele vai chegar no mesmo lugar, só que para formar o complexo ativado, a quantidade de energia que ele absorveu é muito menor. Qual das duas reações ocorre mais rápido? Aquela que eu tenho que percorrer um caminho mais longo ou aquela que eu vou ter que percorrer um caminho não tão longo assim, né? Então, se a gente pensar na questão de energia, eu vou gastar muito menos energia, vou precisar absorver muito menos energia quando eu tiver a presença ali da catálise. Então, qual que é a função? É para diminuir a energia de ativação? Então, o que é essa energia de ativação? Energia de ativação é aquela energia, aquela quantidade de energia que é absorvida para que a reação aconteça, certo? Então, a catálise, ela vai diminuir essa energia de ativação, essa energia que eu preciso absorver para chegar no ponto mais alto do gráfico? Ou ela vai permitir um maior rendimento da reação? Mas eu estou saindo do mesmo lugar e estou chegando no mesmo lugar. Aumentou alguma coisa? Não. Então, a gente já pode descartar, o rendimento da reação. Diminuir o valor da entalpia da reação. Lembra, entalpia, a gente pega energia final, que são os produtos, menos a energia do reagente, né, do inicial, que são os reagentes. Se a gente vê, o deslocamento ali não alterou, só altera o quê? A energia absorvida para ativar a molécula, para formar o complexo ativado. Consome rapidamente o oxigênio do reagente? O oxigênio está no reagente? Não, né? Olha lá no finalzinho do gráfico. Ele é o nosso produto. Reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio? O que vai reagir rapidamente com o peróxido de hidrogênio, já que é uma reação de decomposição? Então, a enzima catálise ela é utilizada justamente para
diminuir a energia de ativação. Quanto menos energia eu preciso para absorver, mais rápida a reação vai acontecer, certo? Então, o catalisador, assim como na questão anterior, ele não vai influenciar no meu produto final. O produto final continua sendo aquele esperado. Ele vai influenciar na energia, na quantidade de energia que a substância precisa absorver para continuar, para formar os seus produtos, ok? Agora nós vamos falar na nossa terceira questão sobre a nanotecnologia. Olha como esse conteúdo ele é abrangente, ele permeia várias áreas, certo? Ela pode ser caracterizada quando os compostos estão em ordem de milésimos de milímetros, ou seja, muito, muito pequenos. Como na utilização de nanomateriais catalíticos, então eu tenho palavras ali que vão, né, me induzindo nesse texto. São nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais catalíticos aumenta a eficiência da produção. Por que ele aumenta a eficiência da produção? Porque eu vou consumir menos energia e gera menores quantidades de resíduos. Quer dizer que eu vou demorar menos para a reação acontecer, consequentemente ela é mais rápida, a quantidade de resíduos que eu vou, no final ali liberar vai ser menor. O sucesso da aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade das reações químicas envolvidas. E ao que, nós vamos aplicar esse aumento da velocidade nessa reação? O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de então, alta pressão, em algum momento o exercício falou assim, eu tenho que aumentar a pressão. Não, então eu já posso descartar, certo? Opa! Eu trouxe uma imagem, antes de falar da alta pressão, que eu tinha esquecido dessa imagem, mas vamos olhar para essa imagem. Olha, eu tenho um comprimido efervescente, certo? E eu tenho, ao invés de comprimido, eu macerei, eu tenho lá o sal efervescente. Qual vai ser consumido mais rápido? Qual vai desaparecer mais rápido? Se eu colocar o comprimido ele vai demorar mais, certo? Ele vai ser consumido por completo, ele vai liberar tudo que ele tem que liberar. Mas o sal é muito mais rápido. Outro exemplo, por que eu corto o alimento para cozinhar? Porque eu quero que ele cozinhe mais rápido. Então, eu estou expondo muito mais o alimento, eu estou expondo muito mais aquela substância efervescente quando eu tenho pedaços menores, né? O que a gente fala, né? O que nós trabalhamos na química é com a superfície de contato. Quanto menor, mais exposto, maior a superfície de contato. Por quê? Mais fácil eu vou chegar no centro daquela substância e degradá-la por completo, né? Então, aqui a gente tem que pensar, já que nós estávamos trabalhando com partículas extremamente pequenas, nano, né? Então pensa lá no sal mais fininho do que do comprimido, que são partículas maiores, e a velocidade com que cada um demora para se decompor ali, ok? Agora sim. Então, em algum momento ele fala de pressão? Não fala de pressão, então a gente já descarta a pressão. Ele fala que ele precisa aquecer? Não fala que ele precisa aquecer, então não fala de temperatura. Ele fala que ele precisa colocar muito reagente? Não, porque ele quer o quê? Ele quer produto que consuma menos energia, gerando menos quantidade de resíduos. Então ele quer ser econômico e eficaz naquilo que ele está fazendo. Então ele não vai colocar excesso de reagente para ter um desperdício e acabar perdendo, dinheiro no processo. Maior superfície de contato e elevada energia de ativação. Se eu estou colocando uma substância extremamente pequena para reagir, eu quero que ocorra mais rápido, certo? Então, se eu tiver uma alta energia de ativação, uma elevada energia de ativação, eu vou demorar muito para chegar lá no pico da curva, lá para a reação de fato acontecer. Então, eu não posso ter uma elevada energia de ativação. E sim, eu tenho que ter uma maior superfície de contato. Quanto mais exposto, mais rápida a reação, mais econômico e mais rápido o produto chega no mercado, né? Então, é isso que nós temos que pensar. A velocidade das reações a gente estuda para quê? Porque pensando no futuro, eu quero que aquele produto chegue mais rápido e eu gaste menos, certo? Então, eu vou explorar todos os meios para isso, ok?
Nossa próxima questão vai falar sobre o sulfeto de mercúrio 2, tá? Ele foi usado como um pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz. Então, ele pode ser decomposto sob a ação da luz, ok? Produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada, acelerada por um íon cloreto presente na umidade do ar, certo? Então, catalisada, eu vou acelerar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto, ele atua na decomposição fotoquímica do vermilion. Por quê? Porque ele vai reagir como um agente oxidante? Ele vai oxidar? Ele não falou de oxidação aqui. Ele está falando que ele vai ser catalisado. Então, ó, aonde o exercício ele quer te levar? Ele não quer te levar para uma reação de oxirredução. Ele não está te dando meios para identificar quem oxidou, quem reduziu, certo? Deslocamento do equilíbrio. Equilíbrio, novamente. Reagente, produto, produto, reagente. Mas ele está decompondo. Quer dizer que depois da ação do tempo, aquela coloração não vai voltar a ser como era antes. Então, também não posso falar em equilíbrio, muito menos em deslocamento do equilíbrio. Diminuindo a energia de ativação. Energia de ativação é a energia necessária para formar o complexo ativado para a reação acontecer. Qual reação? De decomposição do vermilion, certo? Então, ele fala que ele é catalisado, né? A hipótese é que ele acabe sendo catalisado, essa decomposição, pelo íon. Catálise, um catalisador, diminui a energia de ativação. Então, a gente já tem a nossa resposta correta. Vamos lá. D. Precipitando o cloreto de mercúrio. Não, né? Porque ele fala que o íon cloreto vai causar isso. Absorvendo a energia da luz visível. Ok, mas por que isso vai acontecer? Porque vai ser catalisado e por que é rápido? Porque vai diminuir a energia de ativação, vai ser catalisada por o íon cloreto. Então, letra C, certo? Então, fiquem atentos. Ó, toda vez que ele falar de catálise, catalisador, energia de ativação, né? Então, a gente vai trabalhar com essa velocidade da reação. E aqui nós vamos para a nossa última questão, ok? Para finalizar a nossa noite. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Olha só, nós vamos com cinética química para conceito industrial, pode ir para um medicamento e também para o nosso cotidiano, né? Então, primeira afirmação. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Então, por que nós guardamos o alimento na geladeira? Porque eu não quero que ele estrague. Ah, mas ele não vai estragar nunca? Vai, se eu esquecer ele lá no fundo da geladeira, ele vai. Só que o tempo que ele vai demorar para se decompor é muito maior do que se eu pegasse aquele alimento e deixasse em condições ambientes. Porque aí eu tenho mais bactérias, eu tenho calor e umidade suficiente para promover essa decomposição. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos, certo? Então, com base nos textos, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas no experimento 1, 2 e 3, respectivamente, certo? Então, não é concentração. A gente viu que o primeiro está falando de temperatura. Então, eu já posso descartar as 2 alternativas que não falam nada de temperatura no primeiro. A segunda vai falar assim, ó, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não tenha nenhuma panela de pressão. Então, por que eu vou cortar a minha batata? Porque se eu quiser, eu posso cozinhar uma batata inteira? Posso. Mas quanto tempo isso vai levar, certo? Se eu quero agilizar o processo, eu corto a batata. Por quê? Porque eu vou expor mais a batata, eu vou estar aumentando a superfície de contato.
não a concentração. Então, eu já consigo eliminar a letra E. E agora, então, a terceira, certo? Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo, né, açúcares e proteínas lácteas. Então, olha só, as enzimas são ótimos catalisadores, porque elas não vão alterar o produto final, porque o leite ele ia azedar de qualquer jeito, certo? Por que eu coloco a enzima lá? Porque eu quero que isso ocorra de forma mais rápida. Então, sem alterar o meu produto final, só que eu produza mais em menos tempo. Então, o último é um catalisador, certo? E letra C, então, para finalizarmos a nossa noite. Pessoal, espero que vocês tenham ido super bem. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui pro nosso, pro meu, pro seu Chave do Enem. Hoje nós temos bastante coisa para conversar, mas é um assunto bastante legal dentro aí do universo da ótica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre espelhos. Existem vários tipos de espelho e nós vamos discutir um pouquinho a respeito das possibilidades de uso e de formação de imagem em cada um desses espelhos. Você já se ajeitou por aí? Já ajeitou seu cantinho? Já pegou um lanchinho para você comer? Um copão de água? Tá pronto, preparado para a nossa aula de hoje? Então vamos lá? Vamos juntos então. Se você ainda não fez, não se esqueça de postar sua foto lá no Instagram. Posta aí o seu local de estudo e marca lá o @chave do Enem, que vai ser muito legal interagir com vocês por lá. Beleza? Então vamos junto. Hoje nós vamos conversar sobre espelhos. Bom, o nosso primeiro exercício já traz aqui uma foto de um espelhão ali bem grande, né? Que na verdade nem é um espelho como a gente está acostumado, é uma ideia de um forno utilizando as ideias de espelho. Mas basicamente quando nós falamos em espelho, nós falaremos de 3 tipos de espelho. Nós falaremos dos espelhos planos, nós falaremos dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos. Os espelhos planos são esses espelhos que nós estamos mais acostumados a utilizar no nosso dia a dia. É um espelho que ele de fato é plano, como o próprio nome já diz, né? Então esse espelho ele forma uma imagem lá dentro dele. Essa imagem, né, ela acontece por conta da forma com a qual a luz interage com esses espelhos. E essas imagens nos espelhos planos, elas sempre têm o mesmo tamanho do objeto que está em frente ao espelho. Então, se esse objeto se afasta, essa imagem também se afasta do espelho. Se esse objeto se aproxima, essa imagem também se aproxima do espelho. Mas ela tem algumas características. Primeira característica da imagem de um espelho plano. Ela é sempre uma imagem virtual. Isto é, ela sempre acontece lá dentro do espelho e só lá. Nós não conseguimos projetar essa imagem em uma superfície fora do espelho, somente lá dentro. Essa imagem ela é sempre uma imagem direita ou direta, isso é, ela está sempre de cabeça para cima. Existem espelhos que têm a capacidade ou conseguem inverter as imagens, deixar de cabeça para baixo. O espelho plano não faz isso, ele deixa a imagem lá do jeitinho que ela é, de cabeça para cima. Então ela é uma imagem virtual e direita. Mas além de ser virtual e direita, ela também é uma imagem igual, ela tem sempre o mesmo tamanho do objeto que é colocado diante dela. Isso não acontece em todos os espelhos também. Existem espelhos que aumentam as imagens e espelhos que diminuem as imagens. No plano, ela tem sempre o mesmo tamanho. Então, ela é uma imagem virtual, direita e igual. E uma última característica dessas imagens é que ela é uma imagem enantiomórfica ou quiral. Isto é, ela está rotacionada em 180 graus. Então, se quem está em frente a um espelho plano levanta a mão direita, a imagem dele levantará a mão esquerda. Ela está rotacionada em 180 graus. Essa rotação, essa troca de posições, ela é chamada de enantiomorfismo. Muito bem. Nos espelhos planos, a imagem também está do espelho sempre à mesma distância que o objeto está do espelho.
De maneira que se o objeto se aproxima uma certa distância do espelho, a imagem se aproximará do espelho essa mesma distância e se aproximará do objeto o dobro da distância que o objeto andou. Ok? Porque o objeto foi e a imagem também foi, então se duplica, né, essa distância andada aí. O mesmo acontece para velocidade e para mudanças de ângulo nesse nosso espelho. Se eu mudo o ângulo do espelho, o ângulo lá dentro da imagem dele mudará sempre o dobro da mudança que eu fiz desse espelho. Ok? Mas esse não é o único tipo de espelho que existe. Nós temos também, por exemplo, nossos espelhos convexos. Espelho convexo e espelho côncavo, eles são duas classes de espelhos chamados de espelhos esféricos, que é como se a gente tivesse recortado um pedacinho espelhado de uma esfera. Então os convexos são aqueles espelhos, por exemplo, que às vezes a gente vê em supermercado, no teto do supermercado, que você consegue ver várias coisas dentro dele, ou em saída de veículos, né? Quando você tem algum lugar de cruzamento intenso de veículos, às vezes tem um espelhinho desse lá, onde você consegue ver vários veículos ao mesmo tempo, né? Em várias direções. Também alguns modelos, principalmente de veículos de grande porte, caminhões, ônibus, no retrovisor às vezes tem uma bolinha menor assim no cantinho do retrovisor, onde você tem um campo visual maior. Este também é um espelho convexo. Os espelhos convexos, eles são a parte de fora da esfera espelhada, né? Uma superfície convexa. Então, neste caso, eles sempre também formarão o mesmo tipo de imagem, que é uma imagem virtual, direita e menor. Isso é, ela também não consegue ser projetada fora dele, ela vai ser sempre de cabeça para cima, direita, e menor. Esse espelho ele sempre vai reduzir o tamanho da imagem. Então os objetos aparecem diminutos, né, diminuídos dentro do espelho. Mas com isso, ele ganha a habilidade de aumentar o campo visual. Então eu enxergo imagens menores, mas eu consigo ver mais imagens dentro dele, mais coisas dentro do espelho. Afinal de contas, ele está reduzindo, né, o tamanho da imagem. Então essa é uma característica interessante dos espelhos convexos. No caso dos espelhos côncavos, que são, por exemplo, aqueles espelhos de maquiagem ou de ótica, aqueles espelhos que aumentam o tamanho do rosto quando a gente está pertinho deles. Os espelhos côncavos, a formação da imagem neles depende de onde o objeto está em relação ao espelho. Então esses espelhos, eles têm alguns pontos importantes. Dois deles que eu vou destacar aqui, ou melhor, três deles, são o centro de curvatura, o foco e o vértice. Imagina você que existe um eixo ou uma linha passando bem pelo centro desse espelho côncavo. Em cima dessa linha, então, onde ela encosta no espelho, é chamado de vértice. A uma determinada distância dela, existe o centro de curvatura, o raio de curvatura desse nosso espelho. Ele seria o antigo centro da esfera de onde esse espelho saiu. Mas saiba que lá em algum lugar existe esse ponto chamado de raio de curvatura. Exatamente na metade da distância entre o vértice e o raio de curvatura existe um ponto chamado foco. E a distância entre o vértice e o foco é chamada de distância focal. Essa distância focal é bastante importante para os nossos espelhos, porque esse foco ele garante qual é o comportamento que o nosso espelho terá. Os raios de luz eles interagem com os espelhos passando por esse foco. Então, por exemplo, para um espelho côncavo, todos os raios de luz que vêm paralelos a esse eixo central do espelho, eles são refletidos em direção ao foco. Então o espelho côncavo, ele agrupa raios de luz nesse foco. Portanto, nós chamamos ele também, nós vemos que ele tem um comportamento convergente, porque ele converge os raios de luz nesse foco. O espelho convexo faz o contrário. Os raios de luz que vêm paralelos a esse eixo principal, ele espalha esses raios de luz como se estivessem saindo do foco do espelho. Por isso nós dizemos que é um espelho divergente, ele diverge os raios de luz. E é justamente sobre esse comportamento de convergir ou divergir raios de luz que vem essa questão número 1. Olha só o que ela nos diz. A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico que tem sido utilizada como um fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares... Então, olha só, o que acontece é que essa panela, então, ela é posicionada exatamente no ponto onde esses raios de luz se agrupam, e aí toda a energia que está vindo por esses raios de luz é concentrada nesse ponto. E o que acontece é um intenso aquecimento dessa panela que está ali.
E aí nós temos então o funcionamento desse nosso fogão solar. E esse ponto onde os raios de luz convergem num espelho côncavo, como é esse aí da nossa imagem, né, é o foco. Portanto, isso nos leva à alternativa letra C. Os raios refletidos, não os incidentes, não os que estão vindo do Sol, os que o espelho reflete, os refletidos, se concentram nesse ponto, que é chamado ou definido como foco da parábola, nesse caso aí do espelho parabólico, né, que se comporta exatamente como o nosso espelho côncavo. Legal? Muito bom. Mas, professor, e a formação das imagens nesse espelho côncavo? Você falou dos planos, dos convexos, mas não falou dos côncavos. Como é que acontece a formação de imagem nos côncavos? Bom, se o objeto está entre o foco e o vértice do espelho, ou seja, se ele está bem pertinho do espelho, o que acontece é que nós teremos uma imagem virtual, ela não pode ser projetada, ela é uma imagem direita, de cabeça para cima, e aumentada. É o caso do espelho de maquiagem e do espelho de ótica. Quando você chega ali pertinho e olha para ele, sua cara parece grandona lá dentro do espelho. Mas se você fizer um teste com esse espelho e for se afastando dele aos poucos, você vai perceber que vai chegar um momento onde você não vai mais ver imagem nenhuma dentro do espelho. É uma formação de uma imagem imprópria, não tem imagem sendo formada ali. É porque você está em cima do vértice desse espelho. Em cima do vértice, quando o objeto está em cima do vértice de um espelho côncavo, não há formação de imagem, é uma imagem imprópria. Quando, entretanto, esse objeto se afasta além do foco, isto é, quando ele está entre o foco e o raio de curvatura do nosso espelho, o que nós temos é que essa imagem ela se torna uma imagem real. Ela pode ser projetada fora do espelho. Olha só que legal. Ela pode ser projetada fora do espelho em alguma superfície, uma imagem real. E todas as imagens reais, elas são invertidas, então elas viram de ponta cabeça. Que curioso. Se você fizer o teste, você vai conseguir ver lá dentro do espelho a sua imagem virando de ponta cabeça dentro do espelho. E essa imagem, então, ela pode ganhar tamanhos diferentes, dependendo de quão longe do foco esse objeto está. De maneira que se ele estiver em cima do centro de curvatura, ela vai se tornar igual. E quanto mais ela vai se afastando, menor vai se tornando essa imagem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos lá então. Segunda questão aqui para a gente avaliar a respeito desse tema dos espelhos. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Ou seja, o veículo está mais perto do que aparenta estar. Isso é um problema. Esse tipo de espelho, chamado de convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este do objeto. Ou seja, quando nós temos um espelho convexo, a imagem sempre será virtual, direita e menor, só que ela está mais próxima do espelho, ela é aproximada do espelho. Mas isso parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de, olha só, lá em cima na reportagem disse que esses espelhos causam alguns problemas porque ele dá a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Mas na verdade o que o espelho convexo faz é aproximar a imagem. Então, como assim dá a impressão que está mais longe se o espelho aproxima a imagem, não é? Bom, o que acontece é que nós precisamos enxergar o contexto que isso está acontecendo. O espelho convexo ele não só aproxima a imagem, mas ele também diminui. E o nosso cérebro ele tem um mecanismo muito curioso de que objetos menores tendem a parecer estar mais longes e objetos maiores tendem a parecer estar mais próximos. Então, na realidade, o que acontece é que quando o retrovisor diminui o tamanho da imagem, o cérebro interpreta aquilo como estando longe, mas na verdade pode ser que ele esteja mais perto. Isso nos leva à alternativa letra C. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Já que o espelho convexo diminui o tamanho da imagem, então ele confunde o nosso cérebro, apesar de aproximar a imagem do espelho.
Curioso, né? Como o nosso corpo, aí, o nosso cérebro, a nossa mente interage com esses fenômenos da ótica, né? Muito curioso ver com os espelhos, com as cores, com as formas, como que o nosso cérebro interage. Muito bem, agora aqui nós temos a representação de uma figura que é um telescópio. Então vamos ver. A figura seguinte representa esquematicamente um telescópio refletor. Tá ali, ó, o esquema do telescópio. A luz emitida por um astro penetra no telescópio pelo orifício na posição A. Observe lá, acha a posição A, procura, achou? Então, por ali entra o raio de luz. Aquelas linhas que estão passando ali por A estão representando os raios de luz que estão vindo de um astro distante. Reflete no espelho parabólico localizado na posição B. Então chega lá no espelho, acompanha os raios que estão vindo ali, passaram por A, bate lá na parte cinza lá, ó, no B. E aí eles são refletidos pelo espelho C. Olha lá, o raio de luz está indo lá no C, achou o pontinho C? E eles são refletidos pelo esse espelho C em direção às lentes localizadas na ocular do telescópio, que é o local onde o observador aproxima o olho na posição D. Então, olha lá, sequência que o raio de luz fez, A, B, C, D. Essa lente forma uma imagem real e maior do objeto observado, um pouco à frente, de D. Por isso, o observador não deve encostar seus olhos na lente para enxergar essa imagem. Então, a lente, ela projeta, né, essa imagem um pouco à frente. Você coloca o olho ali, ele vai projetar essa imagem lá na sua retina e você vai conseguir enxergar ela. Considerando uma situação em que apenas uma lente é colocada na posição D, qual tipo de espelho utilizado e qual tipo de lente utilizada nas posições B e D, respectivamente? Então ele quer ali que tipo de espelho e que tipo de lente. Observe o seguinte, pessoal. Os raios de luz, eles estão sendo agrupados no ponto C. Eles vêm paralelos, olha lá, eles passam por A paralelos e espalhados. Quando eles atingem o espelho B, esses raios de luz, então, eles são dirigidos em direção ao ponto C. Qual é o espelho que converge os raios de luz em direção ao foco? Bom, esse é o nosso espelho côncavo. Então, o espelho côncavo ele é um espelho convergente, ele agrupa os raios de luz lá em direção ao foco. Olha lá, juntou, de maneira que o foco dele é justamente o ponto C. Então, o espelho C, ele está colocado exatamente em cima do foco do espelho. E ali em C a gente tem então um espelho plano, olha lá, que está refletindo esses raios de luz em direção a D. E aí ali no D nós temos uma lente. Que tipo de lente nós precisamos para que ela provoque aí essa imagem real? A imagem real ela vai ser provocada por uma lente convergente, né? Ela vai ter aí os mesmos comportamentos do nosso espelho, tá bom? Aumentando a nossa imagem. Então a alternativa letra C, o espelho precisa ser côncavo e a lente convergente. Muito bem, isso nos leva então ao nosso próximo exercício. Vamos calcular um pouquinho agora? Falamos bastante da teoria, falamos bastante da formação de imagens, nós vamos calcular um pouquinho então como que a gente lida com essas distâncias no nosso espelho. Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 centímetros do vértice de um espelho côncavo, não se observou a formação de imagem imprópria. Então, eu tenho um objeto, coloquei ele a 20 centímetros de um espelho côncavo. A 20 centímetros do vértice desse espelho côncavo. E não teve imagem. Isso é, em que situação que o espelho côncavo não produz imagem? Ele não produz imagem quando o objeto está em cima do... Muito bem, em cima do foco. Nós falamos agora há pouco que você se lembrou. Então eu sei que esses 20 centímetros, ele nada mais é do que a distância focal do espelho, a distância que o foco está do vértice do espelho. Beleza. Então, decidiu afastar o objeto 40 centímetros do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado, mas mantendo o objeto sobre o eixo e à frente da superfície refletora. Então, agora eu peguei esse objeto e afastei ele mais 40 centímetros. Então, se ele estava a 20 centímetros do espelho e eu o afastei 40 centímetros, agora ele se encontra a, muito bem, a 60 centímetros. Os 40 que eu afastei mais os 20 que ele já estava. Então, nessa situação, qual o valor do aumento linear transversal observado? Aumento linear transversal é nome e sobrenome para dizer quantas vezes esse objeto vai aparecer aumentado ou diminuído dentro do espelho.
tá? Quantas vezes a imagem é maior que o objeto, ou quantas vezes a imagem é menor que o objeto. Aí isso chama-se aumento linear transversal. E nós temos pelo menos 3 fórmulas para nós calcularmos esse aumento linear transversal. O aumento ele pode ser I sobre O, isso é, tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ele pode ser F sobre F menos P, onde F é a distância focal e P é a distância do objeto até o espelho. Ou ele pode ser menos P' sobre P, onde P' é a distância da imagem até o espelho e P é a distância do objeto até o espelho. Nesse caso aqui, como nós temos distância focal e a distância nova que o objeto está do espelho, então vamos usar F sobre F menos P. Substituindo os valores, temos que F é 20 e P é 60. Então ficamos com 20 sobre 20 menos 60. Quando fazemos 20 menos 60, isso nos leva a menos 40. Dá para a gente simplificar essa fração aí cortando os zeros. Ficamos com A igual a menos 2 quartos. Dá para simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo. Logo o aumento foi de menos meio. O que nos leva à alternativa letra B de bola. Muito bem, olha só, facinha, né, essa questão. Matemática bem tranquila dela, forma de resolver bastante fácil, formulazinha bastante tranquila também para nós conseguirmos resolver ela. Muito bem, isso nos leva então à nossa próxima questão. Vamos dar uma olhada? Diagnóstico por imagem, popularmente conhecido como exame de imagem, é uma especialidade médica que se ocupa do uso das tecnologias de imagem para a realização de diagnósticos, através do uso de instrumentos ópticos, dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. A imagem de um objeto real produzida por um espelho esférico convexo então nós queremos qual é a imagem de um objeto quando ele está em frente a um espelho convexo. Bom, nós já dissemos aqui várias vezes, e agora você já sabe que essa imagem é. Vamos lá, diz aí. Muito bem, essa imagem ela é virtual e menor. O espelho convexo, galera, só produz um tipo de imagem. Ela sempre é virtual, direita e menor. E mais próxima do espelho do que esse objeto. Beleza? Muito bem, muito legal. Então nós fechamos aqui as nossas questões de hoje. Eu espero que isso tenha ajudado a elucidar as suas dúvidas, né? Que você consiga ter aprendido bastante nessa aula de hoje. Você sempre pode voltar, assistir novamente alguma resolução, alguma explicação e pode mandar também a sua dúvida para a gente. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos na próxima. Um forte e grande abraço. Tchau, tchau.